no ano 610 ou 12, 610 ou 612, Maomé teria recebido a visita do anjo Gabriel e deu início à religião islâmica, se tornando um novo profeta do povo de Deus. Bem, com a morte dele, 20 anos depois, vai começar o processo de expansão do Império Islâmico. Esse império vai se expandir de forma bastante rápida e vai primeiro dominar toda a Península Arábica, avançar para o Oriente, dominando toda a região da Pérsia, vai descer, pegar todo o Egito, todo o norte da África e, por fim, vai atingir a Península Ibérica. A chegada dos muçulmanos na Península Ibérica se dá em 711. Mas, antes de falar da invasão da Península Ibérica, quais foram as causas que levaram os islâmicos a conseguir uma expansão muito rápida e aparentemente, digamos assim, fácil? Bem, dois impérios concorrentes, o Império Bizantino e o Império Persa, estavam, digamos assim, em declínio, não estavam nos seus melhores dias. Além disso, por onde os muçulmanos passavam, ficava a esperança e eles eram vistos como libertadores. A gente vai ver isso, vai ver por que isso daqui a pouco. Então, depois dessa expansão rápida, em 80 anos de expansão, eles chegaram na Península Ibérica. A Península Ibérica vai ser cruzada em 711. Ocorre o seguinte: havia muitas disputas entre os povos na Península Ibérica, entre os godos, entre ali os povos de origem germânica que estavam na Península Ibérica. E, aproveitando-se dessas disputas internas, um exército de berberes, que são os habitantes do norte da África, vai invadir, cruzar o Estreito de Gibraltar e invadir a Península Ibérica em 711. O avanço deles na Península Ibérica vai ser rápido e vão se aliar a grupos que lutavam contra um rei visigodo chamado Rodrigo, e depois de eliminado o inimigo, eles vão eliminar aqueles que os ajudaram. Bem, ocorre o seguinte: muitos grupos vão se isolar no norte, na região montanhosa ali do norte da Península Ibérica, e vai ficar ali uma região intocada, que os muçulmanos nunca vão conseguir chegar aqui, e alguns anos depois vai ser o reino das Astúrias. Se eu não me engano, o reino das Astúrias começou em 718. Então, o que acontece? O domínio dos muçulmanos na Península Ibérica começa em 711 e só vai ser completamente eliminado no fim do século XV, 1400 e lá para frente, que é quando os cristãos vão conseguir expulsar os muçulmanos de Granada, que foi o último reduto ali de resistência muçulmana. Então a gente percebe que são quase 800 anos de conflitos entre muçulmanos e cristãos na Península Ibérica. O primeiro avanço é devastador. Eles vão encurralar os cristãos no norte, nas Astúrias. Depois disso vai haver uma tentativa dos muçulmanos de irem para o lado da França, passando ali a cordilheira e indo para o lado da França. Mas ali Carlos Martel os vai deter e eles não vão conseguir por esse caminho. E então a gente vai começar a ter uma série de avanços e retrocessos que ao longo dos séculos vai prevalecer a força dos cristãos, que vão pouco a pouco empurrando novamente os muçulmanos para o sul até tirá-los da Península Ibérica. Então, para vocês terem uma ideia de como a gente não pode estabelecer assim, de como foi móvel o mapa do domínio dos muçulmanos na Península Ibérica, já no ano de 809, ou seja, menos de 100 anos depois da primeira invasão, toda a região ao norte do rio Ebro, que é um rio que fica ali no norte da península, já vai estar livre do domínio muçulmano. Então, vamos dizer assim, as Astúrias conseguem baixar um pouquinho mais, descer um pouquinho mais o seu domínio. Mais 60 anos, em 868, a região de Porto e Braga, se vocês olharem o mapa, vocês vão ver, fica no leste e já desce mais um pouco abaixo do rio Ebro. Também vão ser conquistadas pelos cristãos. Em 1064 é a vez de conquistar Coimbra.
Coimbra, a região de Coimbra, não apenas a cidadezinha, a região de Coimbra, conquistada pelos cristãos. E Lisboa só vai ser reconquistada depois da fundação, a gente ainda vai ver, vai ter uma batalha, a Batalha de Ourique, que é importantíssima para a fundação de Portugal. E ainda já depois dessa batalha, que Lisboa vai ser reconquistada das mãos dos muçulmanos em 1147. A batalha é em 1139. A região assim que fica mais ao sul de Portugal e pegando para o centro da Espanha, vai permanecer mais tempo sob domínio muçulmano, que é a região de Sevilha, Córdoba e Faro. Faro fica bem ao sul de Portugal. E por último, no século XV, Granada vai ser o último reduto muçulmano a ser conquistado. Muito bem, pessoal, sobre a influência dos mouros na Península Ibérica, surpreendentemente, essa influência não foi tão grande assim. Então, eu não estou com ele aqui, mas tem um livrinho do José Hermano Saraiva, História de Portugal, História Sucinta de Portugal, alguma coisa assim, onde ele fala uma coisa que surpreende, né? Porque o contato entre mouros e cristãos na Península Ibérica foi duradouro, né? Então, só para vocês terem uma ideia, veja. Como era esse contato? Então, havia 3 possibilidades. Primeira possibilidade, os muçulmanos conquistaram uma região cheia de cristãos, ok? Na Península Ibérica. Então, a primeira coisa, qual é a primeira opção? A primeira opção é aquele povo cristão se converter ao islamismo. A conversão ao islamismo, ela se dá por uma declaração pública. Não envolve questões íntimas e de fé. Se dá por uma declaração pública. Fazendo isso, o que acontece? Aquele cristão converso ao Islã se torna um islâmico, se torna um muçulmano e ele vai ter os mesmos direitos do conquistador. Porém, lembre-se, para os cristãos, geralmente essa não era uma opção, para os verdadeiros cristãos. Então, não querendo se converter ao islamismo, se ele pacificamente não aderisse ao islamismo, mas não fizesse resistência ao domínio dos islâmicos, ele ia manter o seu direito à propriedade, o seu direito de culto ia ser muito limitado e ele ia ter que pagar um pesado imposto. Então já dificultava bastante a vida do cristão que não se convertia. E aquele que opusesse resistência só tinha 2 destinos, 3. Se ele fosse bem sucedido na resistência e vencesse os mouros, pelo menos temporariamente ele estaria vencedor, mas provavelmente receberia novos ataques e teria que fugir. Se ele, resistindo, fosse derrotado e continuasse vivo, ele se tornaria escravo. E a vida dos escravos islâmicos, nós sabemos que não era fácil, né? A escravidão islâmica ela foi muito mais cruel, ela foi maior em número do que a escravidão feita pelos europeus e ela foi mais cruel, ela era mais cruel, né? Então havia muita questão de castrar os escravos que eram usados para fins sexuais, enfim. Se ele sobrevivesse, ele seria escravizado. E, obviamente, se não fosse esse o caso, é porque ele teria sido morto durante esse processo de luta, tá certo? Muito bem, então, sabendo disso, o que a gente pode dizer? Apesar desses 800 anos de contato, segundo José Hermano Saraiva, não vai haver uma grande influência moura muçulmana na península. Vai haver uma certa influência, uma pequena miscigenação, os muçulmanos vão pegar os líderes militares muçulmanos, enfim, eles vão sempre pegar mulheres cristãs para os seus haréns, então havia assim uma pequena miscigenação que não chega a alterar o tipo, vamos dizer assim, o tipo humano dos peninsulares lá, os antigos, dos portugueses que viviam ali, vamos chamar logo assim. Daqueles povos que foram dominados pelos muçulmanos na Península Ibérica, não vai haver uma alteração significativa, vai haver uma certa influência linguística. E também essa influência não parece ter sido grande, muito marcante, porque dizem que há entre 300 e 600 palavras de origem árabe no português. E, veja, essas palavras, elas geralmente, palavras novas servem para descrever, para dar nome a coisas novas. Então a influência vai ficar muito restrita ao campo dos nomes dos vegetais e
ligada à produção dos vegetais, que foi uma área em que os muçulmanos realmente trouxeram um upgrade, né? uma melhoria aí na Península Ibérica, tá certo? Então, a gente pode dizer que essa influência que houve não foi tão grande e tão marcante e tão significativa assim. Isso pode ter se dado também por causa do conflito religioso, o que gerava uma oposição intransponível muitas vezes. Então, as palavras, os costumes, a cultura do outro ficava uma coisa odiada porque havia um ódio e uma disputa entre os dois. Tá certo, pessoal? Então é isso, um abraço para vocês.